Robson. Bom, a aula hoje, pessoal, é metabolismo de lipídios e carboidrato, tá? Bom, e carboidratos, tá? Bom, eu costumo dividir essa aula, tá, em 4 partes. Vamos resumir, 3 partes diferentes. Eu falo sobre carboidratos, no finalzinho da tarde de hoje e no começo do dia de amanhã, até antes do almoço, eu falo sobre lipídios, e depois do almoço eu falo sobre interregulação entre os dois metabolismos, tá? Lipídio e carboidrato. Dessa maneira a gente consegue abordar tudo de interesse dos profissionais de educação física, nutrição, com relação ao metabolismo de carboidratos e lipídios, tá? Eu quero lembrar que quando você fala de metabolismo de carboidratos, é quase obrigatório você falar de bioenergética, né? Mas, segundo o cronograma do curso de vocês terão uma aula de bioenergética completa, tá? Uma aula um pouco mais aprofundada sobre gasto calórico, sobre cálculos de bioenergética e bioenergética de uma maneira geral. Então, a minha função aqui, como não dá para desvincular, né, a bioenergética do metabolismo de carboidratos, a gente dá uma pincelada, a gente fala rapidamente sobre o metabolismo de carboidratos relacionado à bioenergética, mas parte para outros assuntos e depois o metabolismo lipídico, tudo bem? Tá? Então esse é um detalhe interessante, né? Porque você fala assim, mas o metabolismo de carboidratos ele começa com a glicólise, né? E a glicólise, na verdade, é a formação de ATP e de coenzimas reduzidas, NAD e FAD. Então você automaticamente está falando de bioenergética também. Então é difícil desvincular esses dois assuntos, tá? Então eu falo rapidamente sobre isso e depois sigo adiante. Tudo bem? Tá? Então a ordem é exatamente metabolismo de carboidratos, lipídios e, no final, interregulação metabólica. Tá? Quero deixar claro, né, que as pessoas que estiverem acompanhando pela internet podem a qualquer momento fazer perguntas, tal. A gente pode interromper a aula e eu respondo sem nenhum problema, tá bom? Qualquer momento. E os presentes também, tá? Tudo bem? Oi? Tá? Então, olha só. Eu sempre gosto de começar essa aula falando um pouquinho a respeito do meu trabalho, tá? Na verdade, eu concluí meu doutorado agora, em março de 2010, e eu sou professor de educação física também. Só que o meu doutorado, como não podia ser diferente, né? Todo professor de educação física procura estudar exercício e metabolismo de lipídio, carboidrato, alguma coisa relacionada ao coração, à endocrinologia, e eu não sou diferente. Eu também parti para estudar exercício físico e metabolismo lipídico, tá? Então, olha só, eu gosto de começar falando sobre o meu doutorado, porque a gente consegue esclarecer várias dúvidas a respeito de metabolismo lipídico através do meu trabalho. Por exemplo, sempre que você fala de exercício físico, e toda vez que você aborda trabalhos científicos a respeito de exercício físico, na maioria dos casos você fala sobre carboidratos. No meu caso, eu fui para um lado diferente, fui estudar lipídios, que já não é muito comum. Esse é um detalhe interessante. Um outro detalhe, toda vez que você fala de exercício, a maioria dos trabalhos abordam músculo. Não sei se você já teve a oportunidade de ler, se o pessoal de casa já teve a oportunidade também. A maioria dos trabalhos nacionais e internacionais aborda o metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas no músculo. Poucas pessoas têm curiosidade de falar sobre fígado. E foi exatamente o que eu fiz, tá? Então, olha só. Ao falar de exercício físico, né? Ao falar de exercício, ao invés de falar de músculo, que é muito comum, eu fui para fígado, tá? E ao invés de falar de carboidrato, eu resolvi abordar lipídios. Tá? E outro conceito que
que as pessoas também têm bastante claro, né? Até atualmente isso é muito é um conceito bem estabelecido. Não sei se você... Qual que é o seu nome? Adilson. Toda vez que você fala assim, eu vou fazer um exercício de alta intensidade, toda vez que a pessoa fala isso, geralmente, qual é o substrato que vem à sua cabeça? De alta intensidade, carboidrato. Exatamente, todo mundo fala isso. Então, quando eu for fazer exercício de alta intensidade, é certeza alta intensidade. Deixa eu apagar aqui. Você fala, então, com certeza o exercício de alta intensidade consome carboidrato. Isso é clássico, né? Aí você fala assim, que tipo de exercício consome predominantemente gordura? De intensidade leve a moderada, baixa, né? Então você fala assim, então de baixa intensidade, com certeza eu vou consumir gordura. Então esse é um conceito bem estabelecido já, né? Em fisiologia, bioquímica e metabolismo. Só que esse conceito atualmente ele vem mudando de posição. Na verdade, alguns autores defendem que em exercícios de alta e altíssima intensidade você tem o consumo de carboidrato? Tem, mas você tem também um alto consumo de gordura, tá? Então, não só carboidrato, você tem também no alta intensidade o consumo de gordura, tá? E essa ideia começou mais fortemente por volta de 97, mais ou menos, 1997, tá? Quando um autor que se chama Martin Tremblay, em 97, ele submeteu algumas mulheres a um treinamento de intensidade moderada para alta, e teve um outro grupo aí, controle de sedentárias em intensidade baixa. Mediu as dobras cutâneas dessas mulheres obesas, tá? Antes de começar o exercício de treinamento não exercício, né? Ao longo de algumas semanas de treinamento. Então ele mediu as dobras cutâneas, pegou várias dobras cutâneas dessas mulheres, tá? Antes de começar a sessão de treinamento. E dividiu essas mulheres em dois grupos, submeteu a intensidade leve e intensidade de moderada para alta. Teoricamente, até esse momento, esperava-se o quê? Que o grupo de mulheres submetidos ao treinamento de intensidade leve tivesse diminuição nas dobras cutâneas, maior redução nas dobras cutâneas do que as de alta intensidade. E ele detectou o contrário. As mulheres que fizeram exercício mais vigoroso tiveram maior redução de dobras cutâneas, tá? Do que as de intensidade moderada. Então ele já concluiu que, conclui-se, portanto, que o exercício de alta intensidade foi mais eficaz que o de intensidade moderada na redução das dobras cutâneas. Então, isso já foi um primeiro passo, quer dizer que o exercício de alta intensidade usa muita gordura. Pô, interessante, hein? Seguindo, um outro autor, Schirbeck, em 1998, tá? Também submeteu agora ratos a um treinamento em esteira de altíssima intensidade. Se não me engano, 130% do VO2 máximo. Altíssima intensidade o exercício. E outro grupo de ratos, há uma sessão de treinamentos com exercícios em intensidade moderada e outros altíssima intensidade. E ele depois acabou extraindo o músculo desses animais e foi dar uma olhada e foi quantificar
a quantidade de mitocôndrias, a concentração de mitocôndrias. E ele notou que nos ratos que foram submetidos a altíssima intensidade, o número de mitocôndrias tinha aumentado em comparação ao grupo de intensidade moderada. Aí, qual que foi a conclusão? Olha, me parece que os ratos submetidos a altíssima intensidade tiveram proliferação das suas mitocôndrias em maior número do que o de intensidade moderada. Por que isso foi surpreendente? A gente sabe, né? Porque a mitocôndria, na verdade, é a organela responsável pelo quê? Basicamente, dentre outras coisas, pela geração de energia, pelo grosso da geração de energia, tá? As mitocôndrias são responsáveis pela maior produção de ATP que a sua célula pode obter, tá? A via glicolítica, ou seja, extramitocondrial, produz ali, dá um rendimento líquido de 2 ATPs, enquanto aqui na mitocôndria você tem a produção de 34. Então, na verdade, o grosso da energia é produzido aqui. Mas qual que foi a surpresa mesmo assim? Porque a mitocôndria, ela realiza basicamente o metabolismo oxidativo, ou seja, gera energia na presença de oxigênio e utiliza prioritariamente na geração dessa energia gordura. Então, olha só, prioritariamente, tá, o exercício de alta intensidade aumentou o número de uma organela que gera energia utilizando oxigênio e gordura. Então foi um resultado, na verdade, surpreendente também. Você concorda? Então, assim, poxa, quer dizer que o cara fazer exercício a altíssimas intensidades, contrário ao que eu pensava anteriormente, que as pessoas pensavam anteriormente, resulta numa queima acentuada de gordura de maneira semelhante ou maior do que no exercício moderado. Então, esses resultados são interessantes, né? Hoje em dia, tem vários autores que rezam, né, que pregam, na verdade, que o exercício de altíssima intensidade, ele é mais eficaz na queima de gordura do que o de intensidade leve a moderada. E isso é facilmente de ser explicado e a gente vai explicar aqui, tá? Ao longo desse final de semana. Tudo bem? Então, olha, com base nesses dois trabalhos, eu e alguns colegas de laboratório resolvemos então fazer o seguinte: submeter ratos a exercício de altíssima intensidade, tá? Submeter ratos a exercício de altíssima intensidade e ver qual o comportamento de alguns parâmetros do metabolismo de gordura, ou seja, do metabolismo lipídico, nesses animais. Olha só o que a gente fez. A gente falou, olha, para estudar metabolismo lipídico, nós poderíamos muito bem estudar no músculo, né? Um outro colega fez isso e acompanhou a evolução do metabolismo lipídico no músculo. E obteve resultados surpreendentes também, com maior atividade de algumas enzimas relacionadas à beta-oxidação e à oxidação lipídica, como o complexo CPT, aumento da citrato sintase, que é uma outra enzima da via do ciclo de Krebs, também oxidativa, marcadamente oxidativa. Ele viu tudo isso no trabalho dele. Só que ele já estava trabalhando com músculo, então eu resolvi trabalhar com fígado. Aí você fala assim, mas por que trabalhar com fígado, né? Se na hora do exercício o principal órgão que está ali ativo é o músculo. É verdade. O principal órgão ativo durante o exercício físico é o músculo. Porém, o fígado é muito atuante em momentos de repouso e também em momentos de exercício. Por quê? Porque o fígado é o gerenciador do seu metabolismo intermediário. Ele que faz a distribuição dos nutrientes. Olha, precisa de carboidrato? Toca carboidrato. Precisa de lipídio? Lipídio. Precisa degradar proteínas? Proteínas. De uma maneira geral, o fígado ele recebe, tá,
todos os macronutrientes e repassa quando necessário. Então o fígado é gerenciador. Durante o exercício ele trabalha ativamente também. Então foi de nosso interesse vermos isso. Olha, qual o comportamento do fígado no exercício de alta intensidade, tá? Relacionado ao metabolismo lipídico. Então a gente fechou mais ou menos nesse desenho e obtivemos uns resultados muito interessantes mesmo, tá? Ficou claro isso? Tá, ficou claro? Na verdade, é uma mudança aí nesse paradigma de exercício de alta intensidade de carboidrato, baixa intensidade de lipídio.